Banqueta Esporte, apoio cultural, Relojoaria Cima, presente o tempo todo com você. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre. Segunda-feira, 14 de março de 2016, você acompanha em nosso programa de hoje tudo sobre o empate do Vila Nova diante da Caldense no Alçapão do Bonfim. O que diz de mais importantes os jogadores após este empate. E conosco, em nosso estúdio, o Wilson Gotardo, o técnico do Leão do Bonfim. O Banqueta Esporte já está no ar. Boa noite, torcedor titular. Estamos começando o Banqueta Esporte desta segundona, 14 de março de 2016, canal 6 da NET ou tvbanqueta.com.br. Você já pode participar conosco, mandar o seu recado, o seu comentário. Claro, sua participação é sempre muito bem-vinda. 98569-2926 está aí na sua tela. Este é o nosso número do WhatsApp para você participar conosco. E também temos a fanpage facebook.com/TV Banqueta. Você pode mandar a sua pergunta para o técnico do Vila Nova, Wilson Gotardo, já está conosco em nosso estúdio. Vamos começar, claro, a falar muito sobre o empate do Vila Nova diante da Caldense. Já tem os melhores momentos, tem cornetada hoje e muito mais em nosso programa nesta segundona. Está aqui ao meu lado, mais uma vez, o nosso comentarista artilheiro, Fred Sarti. O que faltou para o Vila Nova, claro que a gente sabe que é o gol, mas além do gol, para quem sabe sair com a vitória ontem no Alçapão. Boa noite, Fred. Boa noite, Roger. Boa noite, Fagundes, Luiz Gotardo. Obrigado pela presença. Boa noite aos nossos telespectadores. Ontem foi um jogo dificílimo para o Vila Nova. O Vila Nova, por estar fazendo essa campanha como está fazendo, que há muito tempo a gente não via, os outros clubes estão de olho no Vila Nova. O que a gente viu a Caldense foi isso. Estudou o Vila Nova, veio para cima. A Caldense é um time bom, é um time que está na tabela porque já enfrentou os três grandes da capital. Então o Vila Nova teve um confronto muito difícil. Mas o Vila tem 4 jogos ainda pela frente e vamos chegar às semifinais do Campeonato Mineiro. Fagundes ontem, claro, não esteve presente na nossa transmissão, teve outro compromisso, mas claro que o comentarista e a credibilidade ficou sabendo das informações do empate do Vila. Te surpreendeu o empate, eu falo pelo lado da Caldense, no momento ruim que ela está na competição? Boa noite, Fagundes. Boa noite, Roger. Boa noite, Fred. Boa noite, Wilson Gotardo. Boa noite, amigo do esporte. Olha, eu não estive presente ontem no campo do Vila, né? Um caso até raro, porque eu sempre estou presente. Ontem, por um motivo, né, muito justificável, né? Aniversário da esposa. Então, o Fred achou melhor, né, me liberar e tal, para a gente estar junto lá com a família. Né? Então, um beijo para ela, aniversário ontem. Bom, sobre o jogo, eu fiquei sabendo, claro que hoje pela manhã já procurei saber a respeito do jogo, conversei com o Roger, conversei com o Fred e tal, para apurar, né, por que o Vila Nova empatou dentro de casa. Agora, eu tenho que deixar claro que eu conheço bastante o Vila Nova, principalmente esse ano é um ano diferente para o Vila, para a sua torcida, o Vila bem formado, um time bem focado no campeonato, e a gente está vivendo isso com o Vila Nova. Não me assustou, nada, não me assustou. Esse empate, acho que quando o time tem gordura para queimar, o Vila tem essa gordura para queimar, porque ganhou. Eu tenho uma retrospectiva aqui muito boa do Vila Nova nesse ano, ganhou alguns jogos importantes fora de casa, e eu acho que em casa está invicto, né? Ganhou 2, empatou 1, então acho que o Vila está nessa trajetória bacana ainda no campeonato. Tem tudo para dar certo, e evidentemente que o que nos preocupa agora, né, como torcedor, como nós da imprensa que acompanhamos o Vila, é exatamente ter 4 compromissos difíceis agora pela frente. Ontem foi difícil, complicado, né, um jogo que um time que está brigando lá embaixo, né, e veio para complicar, né, a vida do Vila. Mas o Vila soube levar o jogo, um time que caiu na defesa, principalmente no segundo tempo, para garantir o resultado. E o Vila Nova soube muito bem conduzir também esse jogo. Saiu com empate, acho no momento certo. Temos 2 jogos difíceis fora, contra Atlético, contra Cruzeiro. E também Guarani, não podemos esquecer, tem Tricordiano e Guarani. Então, acho que o Vila está no caminho certo até agora. Continua na 3ª posição, isso é muito importante. Eu acho que a briga está boa, continua boa e bola para frente.
Mas eu te perguntei sobre a questão da Caldense. Surpreendeu a Caldense pelo momento dela na competição não ser tão bom? Ô Roger, aí é o seguinte, vou retroagir aqui no que eu falei. A Caldense, esse resultado não me preocupou. A Caldense também não me preocupou, porque a Caldense, eu sabia que ela vem de uma derrota contra Cruzeiro, dentro de casa. Evidentemente, um time que está lá embaixo, brigando para não cair, né, para não chegar lá na lanterna e tal, não brigar lá embaixo. Ela vinha com disposição para complicar, para fazer um jogo bom como fez, né? Tem um jogador diferenciado na Caldense, que a gente conhece, Everton Maradona, um jogador que eu sei, fiquei sabendo que jogou bem aqui também, jogou já contra o Cruzeiro, jogou bem. Então, a Caldense também não foi surpresa, porque é um time que tem história também no futebol mineiro. E fez o papel dela. O Vila fez o dele. O empate, eu acho, ficou de bom tamanho para os dois times. Ok. E o nosso convidado desta noite, claro, convidado especialíssimo, é o Wilson Gotardo, técnico do Vila Nova. Seja bem-vindo, Gotardo. Eu havia te perguntado num dos treinos, dos primeiros do Vila Nova, lá no seu treinamento, quando eu te entrevistei, tive essa oportunidade, o que você esperava do Campeonato Mineiro? Já se passaram 7 rodadas. Como que você analisa o estadual no momento? Boa noite. Obrigado, boa noite. É um campeonato muito curto, muito difícil, né? E comparando com o campeonato de 2011 que eu participei, está bem diferente, está mais competitivo, né? A briga está bem acirrada, tanto para qualificar entre os 4, como também para sair do rebaixamento. Ainda tem muita coisa interessante para acontecer. Como eu disse, a Caldense é uma equipe muito boa. Eu nem sei porque está nessa posição tão desconfortável, né? E jogou bem contra o Cruzeiro, já assisti 2 ou 3 jogos da Caldense, não jogou mal nenhum desses jogos, né? Mas teve infelicidade do placar, né? E agora eu vejo que o Vila também se encontra numa situação boa, né? Assim, não é confortável, mas é boa, porque nós temos jogos difíceis pela frente, poderíamos estar decidindo já, somando 6 pontos, não vou nem considerar os jogos com o Flamengo, com o Atlético e com o Cruzeiro, que são jogos assim que tudo pode acontecer, né? E eu considero que os jogos do Guarani e do Tricodiano já poderia estar praticamente definido na tabela, né? A vida desses 2 clubes, né? Ou seja, de repente não vai cair, já está na situação confortável, né? Ou também já está rebaixado. E nós tendo ainda a chance de brigar. Então, depende com os resultados podendo até cooperar com a nossa classificação. Agora, o Gotardo, a gente sabe que a tabela de classificação este ano não foi benéfica para o Vila Nova. Fez poucos jogos em casa. Como que você analisa essa tabela de classificação? Tabela de... Aliás, tabela da jogos, rodada, né? De jogos, não de classificação. Classificação é no quarto bloco nós vamos falar sobre ela. Sobre a tabela da rodada, a gente sabe que a federação não foi muito benéfica com o Vila, pois o Vila fez poucos jogos em casa. Ontem foi o último jogo. Tem 4 jogos agora fora de Nova Lima. Claro que enfrenta o Atlético como mandante, mas porém a partida vai ser em Belo Horizonte. Como você analisa essa tabela que veio para o Vila desses jogos? Todos sabem que o jogo aqui no Alçapão é um jogo diferente, né? O Vila tem sempre uma força extra, né? Não só pelas dimensões do campo, por treinar ali diariamente, também tem a sua torcida, né? Que ajuda, que incentiva, né? Que faz ali seu apoio. Apenas 3 jogos é muito pouco, ter a obrigação de fazer 9 pontos, né? E eu já sabia logo de cara que não seria tão fácil fazer 9 pontos. Mas agora tem que buscar esses pontos lá fora, ainda para não ser rebaixado. Você sabe que, estatisticamente, 10, 11 pontos, qual é o risco de rebaixamento? Então, de repente, o Vila já estava entrando já com carta marcada para ser rebaixado, né? Mas conquistamos lá vitórias importantes lá fora. E mesmo quando perdeu para o América na Independência, jogou bem, né? Teve uma infelicidade de lesão, né? Natural também. Jogou bem e contra o Belgrano jogou bem. Que até hoje eles comentam que foi o melhor jogo lá e que eles festejaram muito aquela vitória de 1-0, né? Então, mesmo na derrota, nós não jogamos mal, né? Agora, existe a esperança de a equipe ainda estar evoluindo, porque eu acredito muito nisso, né? Eu tenho um grupo muito bom, muito competitivo, eu volto a repetir, esses meus jogadores não são considerados reservas, todos eles são titulares. Sem demagogia alguma, sem hipocrisia alguma. Se eu trabalho todos eles da mesma forma. É lógico que não tem tanto tempo assim e também não tem tanta estrutura, né, para qualificar assim. Mas todos têm o meu respeito. E eles eu tenho só elogios para eles, sabe? Interessante que eles estão motivados, né? Não perderam o foco. Apesar das dificuldades, não perderam o foco.
Ok, nós vamos agora mostrar os gols da partida de ontem, empate do Vila Nova diante da Caldense 1-1. Titular vai colocar na tela pra gente agora os gols lá no Alçapão do Bonfim. Cruzou, é veterano, o que é isso? O que é isso? Tá vendo aí o primeiro gol da Caldense, e aliás foi pra frente já no início do jogo. Thiago Leal. Agora foi o empate do Vila Nova. Para cobrança, levantamento feito, cabeçada, o que é isso? O que é isso? Gol do Vila Nova! Estão importando os gols do Vila Nova ontem. A Caldense foi para cima já no início do jogo, conseguiu o gol primeiro, só que na sequência, um pouco claro depois, o Gabriel empatou, uma felicidade tremenda com um gol de cabeça praticamente de Anjo Gabriel, com uma das suas principais características. Agora, ô Gotardo, você já teve conhecimento de futebol muito com o Ancelotti, né? Que foi um dos conhecedores de futebol, um dos conhecedores praticamente, né? Ele é muito respeitado na Europa, né? Até Sim. porque pela história dele como atleta, né? E como também fez parte da seleção e como treinador ele é muito respeitado, muito querido, né? Eu passei uma semana lá conversando com ele, analisando algumas coisas, trocando informações, né? Eu vi muita coisa nova. Sempre é um aprendizado. Você vai dizer assim, uma semana é muito pouco, eu acho que é pouco. Mas é um aprendizado, né? Claro. Além daquilo que eu aprendi jogando, desde a categoria de base. Base eu não tive, na verdade. Mas jogando futebol amador lá no interior de São Paulo. E depois como profissional, né? Ao longo da minha história toda. Então além de sugar aquilo dos outros, eu tenho aquilo que eu aprendi, aquilo que eu criei. Aquilo que eu acredito, né? E isso tudo tem ajudado a fazer um bom trabalho, ter uma boa gestão de grupo. Dentro dessa pergunta, relembra um pouco como é que foi essa transição de craque, né? De grande zagueiro, campeão, inclusive campeão aqui em Minas Gerais, a torcida do Cruzeiro tem um grande carinho por você, até os dias de hoje, Gotardo. Não é tão simples assim, viu, Fred? Para fazer essa transição, encerrar um ciclo de atleta, se torna velho para jogar, né? Mas novo para a vida ainda. E eu fui me preparando assim uns 2, 3 anos, me preparando emocionalmente, né? E também a própria família, né? Eu tenho casado, tenho filhas, né? Dizendo que ia mudar um pouco o nosso ritmo, né? As tarefas, né? Isso também não é tão simples assim. Existem casais que entram em crise, né? A depressão e ocasionando até a separação, né? Devido ao encerramento de um ciclo de atleta. E quando eu encerrei a carreira, eu falei, poxa, eu vou seguir no ramo, que é o que eu gosto, que eu faço, né? Que eu quero fazer. E aí fiz um curso de treinador em São Paulo, né? Morava em Campinas, mas meio que naturalmente eu segui numa outra área, uma área comercial, que as oportunidades foram surgindo, devido a esses relacionamentos que eu tenho muito grande, né? Não me identifiquei com essa área, não me identifiquei, né? Aí eu quis voltar para a área de treinador, para dentro do campo, só que eu tinha uma gestão de várias carreiras de atletas. Aí eu encerrei a gestão do atleta Ramírez, que eu falei, quando você for embora para a Europa, Ramírez, eu vou encerrar meu ciclo como empresário, eu vou me dedicar somente à área de treinador, como técnico, e foi isso que eu fiz, né? Agora, Gotardo, você acha que, como você, ex-jogador, outros técnicos foram ex-jogadores, levam uma certa vantagem, claro, em cima de técnicos atuais que não foram jogadores? Por estar em campo, já ter tido no campo, já estar no campo jogando bola e tal? Não, existem... Tem uma vantagem, mas isso não é regra. Não é regra. Não posso ser injusto também com quem não jogou. Mas tem uma vantagem, sim, interessante. Mas também eu já vi grandes craques e serem péssimos treinadores. Então, qual foi a vantagem do cara ter sido craque? Nenhuma, né? Então, isso tem tudo a ver. Além do trabalho que é feito, né, os conhecimentos teóricos, né, tem a vantagem do ex-atleta é a prática. Por exemplo, esse gol do Gabriel foi algo assim que foi trabalhado em cima de uma deficiência da Caldense. O Manula disse isso cantou na nossa transmissão, ele cantou. Ah, é? Interessante. Ele cantou. Boa, doutor. Aí, quer dizer, porque com a ausência do Paulão, eles perderam um pouco desse jogo aéreo, sabe? Eu falei, não, vamos explorar dessa forma. O Paulão é um cara que ataca muito bem essa bola nesse setor, né? Então nós trabalhamos isso na semana. Então são detalhes assim que às vezes um cara que nunca jogou, talvez ele não tenha essa sensibilidade, né? Mas, poxa, está todo mundo com o mercado aberto aí, né? Você tem hoje
a tecnologia para acelerar alguns procedimentos para que possa evoluir. É verdade. Agora você já foi treinado por vários técnicos, bons treinadores, por onde você já passou, mas qual aquele que você aprendeu mais? Tirou um legado? Falam muitos técnicos interessantes, assim, e aqueles também que nada somou e aqueles que eu falei, poxa, eu não vou fazer isso. Eu não quero isso para a minha vida. Então tem sempre um aprendizado, né? Mas assim, um técnico que marcou muito o meu início de carreira, já falei também muitas vezes, foi o Enio Andrade. Né? Trabalhei com ele no Guarani, poxa, estupendo, né? E um gestor, sabe tomar conta de um grupo, né? Ele sabia fazer isso, na verdade, né? Tinha realmente todos os atletas em suas mãos ali para desempenhar aquilo que ele queria. Não foi assim uma campanha brilhante, né? Por N situações, mas aí também tive trabalhos bons na época, em 89 com o Espinosa, no Botafogo, também um gestor também nato, né? O Paulo Tuori, trabalhei com ele em Portugal um pouquinho, depois Botafogo, 95, né? Esses assim foram mais decisivos, né, na minha vida, né? Entre outros bons também, né? Pode falar. Eu queria voltar no jogo em si. Ontem, o Gotardo falou, né, da boa participação no gol do Vila Nova, o Gabriel presente, uma jogada ensaiada, uma jogada planejada. Eu queria que ele comentasse um pouquinho o gol que o Vila sofreu, né, que também foi mais ou menos parecido. Se houve desatenção de zagueiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse gol. Falo, sem problema. O gol que nós fizemos, todo mundo treina. Eu achei isso natural. Vamos treinar cruzamento lateral com o pé fechando, com o pé aberto, todo mundo faz isso. Mas eu quis pontuar que foi algo trabalhado em cima de uma deficiência que eu observei da Caldense. E nós mostramos também o ponto forte da Caldense, que é justamente o apoio do lateral. O Rafael apoia bem, ele é muito entrosado com o Michel, né? E o Feijão, pelo outro lado, também muito agressivo, muito agudo, mas não com tanta habilidade como o outro lado. Nós sabíamos dessa ultrapassagem que ele fazia constantemente, né? Ele fez muito contra o Cruzeiro, às vezes nem recebia a bola. Né? E ele fez isso muito bem rápido ali pelo lado esquerdo, né? E nós fizemos o balanço para estar realmente encurtando, tirando os espaços. Só que se você reparar o atacante, ele estava um pouco atrás do Morisco e ele atacou a bola. Quer dizer, foi muito precisão. Foi rápido. Foi muita precisão. O cruzamento foi muito preciso. Eu não sei se a intenção era ser tão preciso assim, mas foi muito rápido. Eu não posso nem dizer que houve falha, porque eu acho que foi até mais mérito da Caldense do que falha de qualquer sistema defensivo. Certo. Realmente, uma cabeçada fulminante do Rafa Mar. Agora nós vamos aos melhores momentos do jogo de ontem. O empate do Vila Nova diante da Caldense no Alçapão do Bonfim. Solta aí, titular. Aí o primeiro, já característico, né, do Mancini, até no primeiro jogo contra a Tombense, ele fez muito isso. Uma das poucas jogadas, né, do Thiago Baiano, né, porque a Caldense jogou com dois atacantes, principalmente Marcinho ali em cima. O Maradona, que eu falei, o Gotardo, que era o Mancini, né, da equipe do Vila, era o Maradona lá na Caldense. Pensante, Sim. né? E aí foi o gol que vocês estavam comentando. Repara no movimento, foi muito bem coordenado pelo Rafa, né? O Maradona é um jogador ágil, né? Ele não dá tantas assistências assim de gols, né? Mas ele acaba criando assim uma dificuldade para o adversário, porque ele movimenta bem e ele consegue fazer um drible girando praticamente na bola, né? Bem no eixo, né? Isso é difícil de marcar. Aí foi a Caldense reclamou bastante do Mancini, de novo Diego Maradona e o Tchê. Acho que ele escorregou nesse lance aí, choveu um pouquinho antes. Né? Aí foi onde ele machucou. Teve a ver com a substituição dele? Não, ele saiu porque houve um choque, né? Ele tomou uma cabeçada no segundo tempo e aquilo estava atrapalhando um pouco o jogo dele. Estava tendo dificuldade de visualizar as jogadas, né? E a segurança diz que tem que sair, não vou esperar a melhora, não. Até uma questão de integridade física do atleta. Nós já estamos no segundo tempo. O Vila, você mudou um pouco o posicionamento, Gotardo, no intervalo, que o Vila melhorou? Saiu um pouco do que a Caldense armou pra gente? Sempre tem que ter as variáveis do jogo, né? Eles estavam bem agressivos e em contrapartida nós tentamos dar o equilíbrio da mesma intensidade. Ou seja, vamos ser agressivos também. E às vezes não é a característica do Vila. A característica do Vila é ter posse de bola, é um jogo de posse de bola. Você vai adquirindo espaço, mas com a posse da bola.
né? Aí que eu procurei, centralizei mais o Luiz Felipe, para ele ficar mais ali, agora sendo um ponto de equilíbrio para o Marielson e para a defesa, né? E isso deu uma estabilidade semi-defensiva, né? E depois a equipe foi jogando naturalmente. Perdi um pouco do apoio dos laterais, porque eles blindaram ainda mais os setores, né? Mas mesmo assim a equipe criou várias oportunidades no segundo tempo. Foi bem melhor do que o primeiro. Já teve um lance, né, Fred, um pouco polêmico ali, que na minha visão foi pênalti para o Vila Nova dentro da área. Não sei a sua opinião. Foi o lance no Soares, né? Sim, sim. Esse foi o último lance do jogo. Se o Eli puder continuar deixando os lances ali para a gente comentar em cima, até voltando também na questão do Soares, mas antes disso, o Gotardo, o time sentiu a falta do Marcinho Pitbull mais pelo entrosamento com o Marielson? É um estilo diferente de jogo, né? Teve mais 2 lances que tivemos ali. O lance do Maurício chegando chutando, depois teve com o Fábio Júnior também, né? Que chutou a bola, o Neguete defendeu. Então, lances assim, bem precisos de gol, né? Bom, o lance do Pitbull, ele realmente não tinha condições de jogo, ele está se preparando para o próximo jogo. Agora, existe entrosamento sim, né? O posicionamento dele é diferente, né? E o Felipe, eu tenho um ganho grande com ele, que é o ganho no jogo aéreo. É muito bom no jogo aéreo, dá uma proteção maior. E é lógico que carece um pouco também de entrosamento. Por isso que eu digo que o campeonato curto, e efetivamente, se eu for somar os dias de trabalho, eu não tenho, eu acho que 55 dias de trabalho. Não estou falando de folga, né? Estou tendo uma semana de folga só, tá? 55 dias. Para você trabalhar uma equipe é muito pouco. Requer trabalhos intensos, com volume de carga também muito bem elaborado, para que não tenha lesões, né? E sem contar o histórico que o atleta já traz para dentro da casa, né? Ou seja, todo o passado dele, você tem que estar rebuscando para que ele possa falar realmente o que ele vinha sentindo, que tipo de lesões que ele teve no passado, para que a gente possa estar trabalhando para que ele não venha agravar, né? E você sabe que o atleta às vezes não é sincero, que ele tem medo de perder posição, ou medo de não estar sendo relacionado, né? Então não é algo tão simples assim, mas é importante que todos os atletas estejam aptos para jogar. Eu não quero um atleta 80%, 70%, ele tem que estar 100% focado no jogo, e qualquer dor ou qualquer problema muscular ou articular, se tiver a mente preocupando, ele não vai ter condições de desempenhar 100% a sua função. Dentro disso do plantel, você, no jogo de ontem, tirando o Marcinho Pitbull, creio que tinha todos os seus jogadores à disposição. Mas é uma disposição que não é total? Existem jogadores ainda que não estão 100%? Então, fisicamente? Eu posso citar o Fábio Júnior como exemplo, né? O Fábio Júnior ele começou a pré um pouco mais tarde, por funções que ele tem, compromissos, né, pessoais, e obviamente que ele não teria condições de jogar 90 minutos, né? E nisso aí os outros jogadores foram trabalhando, foram jogando e garantindo a posição no time. E o Fábio Júnior depois, aos poucos, ele foi entrando, foi adquirindo um melhor condicionamento, né? E hoje ele jogou muito bem, a participação dele foi muito boa contra o Tupi, essa também foi muito boa, né? Eu não só contabilizo gols, eu não vejo gols. É importante gol? Eu acho que é, mas eu vejo o jogo num todo, né? A função, a importância que tem cada atleta. E ele realmente adquiriu um condicionamento físico muito bom, tá? Para se sustentar durante toda a partida. E no caso de alguns jogadores, às vezes, requer um pouco mais de atenção, né? Roger, por exemplo, Roger o Roger, ele saiu de uma lesão gravíssima. Ele quase fraturou o tornozelo contra o RT. A pancada que levou, o estado que ficou aquilo ali, impressionante. O Roger, isso afetou muito o trabalho dele. Ele perdeu alguma coisa, mas aos poucos está readquirindo, sendo que ele vinha treinando muito bem, desde o início, com muita vontade de jogo, sabe? Aproveitando o embalo, desculpa te cortando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o goleiro, o Thiago Leal, que nós elogiamos ele demais depois do Tupi, né, o jogo contra o Tupi, principalmente. Ele vem jogando regularmente todas as partidas. Eu queria que você falasse a respeito, porque você conhece mais, por onde ele passou. É um cara que chegou e está deixando a gente espantado, né, com a categoria dele. Eu estou muito satisfeito, porque eu tenho 4 bons goleiros. Os treinamentos são muito bons, são intensos e eles estão lutando por palmos, né? Só que existem critérios. Eu sou um treinador que tem critérios. Né? O Thiago começou jogando
está bem e continua bem e tem a preferência. Tá certo. Eu não quero dizer que estão o Fabiano, o Luiz Guilherme e o Kaique são goleiros que estão sendo preparados, né? E eu procuro levá-los sempre para os jogos para sentir o clima, estar vivendo o clima, e se tiver condições ou oportunidade de usá-los, né? Qualquer que seja o motivo, estarão aptos a jogar, né? O goleiro é uma posição um pouco diferente, é como treinador, né? Ele é meio solitário. O treinador também é um pouco solitário. Né? E ele sabe muito bem, né? Eu tenho muito respeito por eles, né? E ele já tinha feito um campeonato carioca muito bom também, né? O Thiago. E está evoluindo. É lógico que toda a equipe ainda precisa melhorar alguma coisa ainda, né? Individualmente, o coletivo, né? E acho que vai acabar o campeonato ainda e ainda não teremos o melhor de todos ainda. É verdade. Agora nós vamos com o comentário do Manula. O doutor Wilson estava presente conosco ontem, convidado especial na transmissão da TV Banqueta no jogo do Vila diante da Caldense. Solta o Manula aí, titular. Alô, amigos do Banqueta Esporte, estamos aqui mais uma vez comentando o jogo da 7ª rodada do Campeonato Mineiro, ocorrido ontem no estádio Castor Cifuentes, ao Sapão do Bonfim, onde o Vila Nova recebeu a Caldense, a veterana de Poços de Caldas, e o resultado da partida foi Vila Nova 1, Caldense 1. O empate até certo ponto amargo frustrou os torcedores do Vila Nova presentes no Alçapão, mas que traduziu o que foi a partida. Um jogo muito difícil, muito bem disputado, com duas etapas distintas. A Caldense foi melhor no primeiro tempo, abriu o placar numa jogada pela ponta esquerda, em que o Marcinho cruzou e o Rafa Mar se antecipou à defesa, conferindo de cabeça. A Caldense fez 1-0 e era melhor na partida, mandava no jogo. Vila Nova com muita dificuldade na marcação. O Everton Maradona, armador de Poços, deitou e rolou, conseguiu fazer todas as jogadas, armou o jogo da Caldense, ditou o ritmo da partida e o Vila Nova conseguiu o empate já no final do primeiro tempo, aos 37 minutos, jogada pela esquerda, uma falta, jogada ensaiada, Mancini cruzou na área e o Gabriel, o zagueirão Anjo Gabriel, conferiu de cabeça, empatando a partida. O Vila Nova foi para o vestiário com o resultado de empate parcial em 1-1, até no lucro, pelo que a Caldense jogou no primeiro tempo. A Caldense foi melhor na primeira etapa. No segundo tempo, o Vila voltou melhor, o técnico Gotardo corrigiu o posicionamento da equipe, principalmente a marcação. O volante Luiz Felipe, que correu muito atrás do Everton Maradona no primeiro tempo, apertou mais a marcação sobre o armador da Caldense e a Caldense teve as suas principais jogadas neutralizadas, tanto que o Everton Maradona acabou substituído no decorrer do segundo tempo. O Vila saiu mais para o jogo, criou mais oportunidades na segunda etapa, tentou sufocar a Caldense, mas a partir do momento em que o jogo foi se encaminhando para o seu final, o Vila pagou o preço por contar com uma equipe de jogadores mais experientes. É impossível para jogadores de 38 anos, como Fábio Júnior, 36 anos, como Mancini, apesar de toda a sua qualidade técnica, jogadores de excelente toque de bola, um toque diferenciado, jogadores de muita inteligência, é impossível para esses jogadores manterem o mesmo ritmo físico durante os 90 minutos. A Caldense fez uma boa marcação, hora nenhuma se fechou na defesa, tentou encarar o Vila de igual para igual, e houve um ponto muito interessante. A nossa principal jogada do Vila Nova, o nosso desafogo, a descida do Thiago Baiano pela lateral direita foi neutralizada pelo técnico da Caldense, que colocou o Marcinho, o atacante canhoto, bem aberto pela ponta esquerda e deu muito trabalho ao Thiago Baiano. Se por um lado o Vila não saiu com a vitória, por outro também não perdeu e mantém a distância de 6 pontos em relação à Caldense. O que assusta é a chegada da URT. O URT foi a 12 pontos, tem 1 ponto a menos que o Vila Nova. Faltando ainda uma partida para ser finalizada a 7ª rodada, Cruzeiro e Uberlândia que jogarão na terça-feira, o Vila está momentaneamente em terceiro lugar com 13 pontos. Atlético tem 14, Cruzeiro 14, Vila 13, Uberlândia 12. Esse é o G4 parcial do Campeonato Mineiro na sua 7ª rodada. Eu não digo doutor Wilson no momento, eu digo comentarista Manula. Nós vamos a um rápido intervalo, torcedor titular. Após os comerciais, você acompanha nosso programa, a entrevista do Mancini falando sobre o empate do Leão e, claro, muito mais perguntas no nosso convidado especial, Wilson Gotardo. Fica daí que eu te espero daqui, até mais.
Produtores audiovisuais, estão abertas as inscrições para a linha de produção de conteúdos destinados às TVs públicas do programa Brasil de Todas as Telas. Inscreva seu projeto de série para televisão. Serão 60 milhões de reais, divididos entre as 5 regiões do Brasil, que vão ajudar a criar mais de 200 horas de programação para as crianças, para o público jovem e também para os adultos. Inscrições até 31 de março. Saiba mais em fsa.ancine.gov.br. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre, mecânica em geral, elétrica, alinhamento e balanceamento, além de injeção eletrônica. Cursos profissionalizantes em mecânica automotiva. Seja um especialista em injeção eletrônica. Inscrições abertas. Mecânica Silvestre, Rua Celso Clark Lima, 121, Olaria, Nova Lima, 3541-2600 ou 3541-2480. De volta, torcedor titular, com o Banqueta Esporte desta segunda, 14 de março de 2016. Vamos falar agora da Relojoaria Cima. Você sabe, claro, que a Relojoaria Cima está sempre o tempo todo, aliás, perto de você. Na Relojoaria Cima você encontra joias, relógios e, claro, concertos em geral. Relojoaria Cima presente o tempo todo com você. Lá você vai ser muito bem atendido pelo Vladimir e toda a sua equipe. Se você quer presentear uma pessoa especial, tem que ir na Relojoaria Cima. Além de vários relógios lindos, vá na Relojoaria Cima, fica ao lado da matriz Nossa Senhora do Pilar. Relojoaria Cima, presente o tempo todo com você. Vale muito a pena, viu? Agora nós vamos colocar no ar Marielson, um dos principais jogadores do Vila no meio-campo. Solta a titular. Acho que eu já tinha dado minha parcela de contribuição. Acho que era mais importante entrar outro com gás renovado para que pudesse dar uma melhor contribuição no sistema ofensivo. Então eu optei para sair, para dar um lugar a outro com um gás renovado. 6 jogos ao lado do Marcinho Pitbull, a falta do Marcinho Pitbull trouxe prejuízos à equipe, principalmente no primeiro tempo? O Marcinho é uma das peças importantes no grupo, né? Acho que a gente sentiu a falta dele, mas o Luiz foi muito bem, posicionou bem, marcou bem, mas enfrentamos uma grande equipe. Eu acho que a equipe do Caldense marcou muita gente. Eu acho que eles estudaram bastante a nossa equipe, então eliminou alguns pontos positivos nossos. Isso aí foi muito importante, mas cabeça no lugar, descansar, porque domingo já tem mais outro jogo importante.
É realmente um jogo importantíssimo para o Vila no próximo domingo. Gotardo, eu havia comentado ontem em nossa transmissão esportiva com o Manula, Dr. Wilson, sobre a zaga do Vila. Eu até fiz um comentário pessoal, que a zaga do Vila, na minha visão, é uma das melhores que eu já vi do Vila Nova nos últimos anos, com 2 zagueiros experientes. Porém, destaque especial na partida de ontem para o Gabriel. Não só o Gabriel, mas principalmente também o Maurício, que vem fazendo um campeonato excelente. Você, como eterno zagueirão do Cruzeiro e de outros times, grande xerife, o que tem a falar sobre a zaga do Vila que você está comandando? É o dia a dia de trabalho, né? Eu sou muito exigente com os zagueiros, principalmente os zagueiros. As minhas atitudes realmente são bem intensas nos treinamentos, no conversar, no orientar, porque eles têm algumas ordens, entre aspas, como zagueiros a cumprir. Então eu exijo muito deles toda a coordenação do sistema defensivo. E até mesmo as transições ofensivas, defesa, ataque, que o zagueiro ele tem condições de visualizar o campo, né, e às vezes orientar o colega qual o melhor passe, qual o melhor posicionamento, né, e isso eles têm evoluído, né, eu não sei se no passado alguém já falou dessa forma com eles, né, mas eu falo bastante, e tem também a dupla de zaga, o Thiago e o José também, que eles fazem trabalhos também dessa forma e mais um pouco, como eles não estão jogando, né, estão sempre após os treinos fazendo os complementos, né, específicos para zagueiros. Isso mostra que eles têm condições de estarem tocando a vida aí por mais alguns anos profissionalmente. É verdade. Temos participação, Fred, do torcedor em casa? Temos participações de vários torcedores. Gotardo, três torcedores perguntando a respeito ainda do jogo de ontem, da questão do desfalque do Marcinho Pitbull, o porquê da sua escolha no Luiz Felipe e não, por exemplo, do Marcelo Rosa. Ok. Existem critérios, né? Eu tenho trabalhado muito em cima disso e observo bastante o desenvolvimento de cada um deles. No jogo do Boa, o Rosa teve uma lesão pubiana, que aliás isso é um mal que vem afetando muitos atletas. A gente não sabe aonde vai surgir, que momento que vai estourar isso, né? E não é só no Vila, não, é no Brasil todo. É um erro de carga de trabalho, ou realmente é uma infraestrutura aquém, que não ajuda na recuperação do atleta, e às vezes ele exige mais do corpo do que ele está capacitado. Isso acaba gerando uma lesão e chata de se resolver. E ele não tinha condições de jogar contra o Boa, ainda ficou mais um tempo trabalhando, né? Em contrapartida, o Felipe vinha treinando bem, vinha dando um ganho interessante de jogo, e quando eu armei um time diferente lá contra o Tupi, né, uma formação diferente do que foi nesse jogo contra o Caldense, também jogou bem, né, então existe ali, que eu falei, todos eles estão brigando por uma posição, né, sendo que eu posso utilizar um esquema de 4-4-2 e de repente mudar para 4-2-3-1 ou 4-1-4-1, de acordo com as características dos jogadores que eu tenho. Então a minha ideia de jogo ela vai em cima das peças que eu vou utilizar, né? Então eu achei melhor usar dessa forma o Felipe. Não desmereço ninguém, o Rosa, o Pitbull, ou o Jonta, todos eles estão treinando super bem. É uma situação de jogo específica. Fred, quem não acompanha o dia a dia não sabe desses detalhes, né? E também não estou condenando o torcedor ficar perguntando, é o direito dele perguntar. Tanto que no final da pergunta, é até uma das perguntas do João lá da Pavilhão, a torcida faz um apoio, tá aqui, ó, a torcida está junto com você, rumo à classificação. Isso. Então é isso que é legal, a torcida faz essas observações, mas a torcida você pode ter certeza que confia no seu trabalho. Então, exatamente, mas eu tenho o prazer de estar explicando isso para ela também, para ela entender que não é um trabalho a olho, é um trabalho estudado, observado, né, detalhado, né, e quem conhece um pouco do Vila sabe das dificuldades que nós temos ali, né, de campo de treinamento, da infra, mas esses jogadores, assim, estou impressionado. Nós temos jogadores renomados que conquistaram títulos internacionais e jogam como se estivesse começando a carreira, ou como se estivesse assim, poxa, eu preciso disso mesmo para dar para que minha vida melhore a estrutura financeira, e não é não. Tem cara que já está definido, mas tem cara que quer, é uma chance única, de repente, para ter um segundo semestre melhor. Lembrando disso, o Gotardo, eu até questionar isso lá na frente, dentro dessa dificuldade hoje do Vila Nova, eu sei que o Gotardo não faz apenas o trabalho de treinador, ele corre atrás das coisas por trás para servir os jogadores. No jogo contra a Uberlândia, foi o Gotardo que conseguiu, com amigos,
o ônibus para os jogadores irem até Uberlândia, um ônibus aí para Uberlândia do nível que foi, não custa menos que R$5.000. E a gente viu também, o prefeito Cassim Maiana até publicou na sua página oficial do Facebook uma foto sua, Gotardo, lá no gabinete. O que você foi falar com o prefeito? Se puder falar também. Não, posso. Até agradecer ao Yuri, né, que doou o ônibus, né, que é o Aras Yuri, né, a Itaipu Vídeos também que já colaborou conosco muitas vezes, recursos doados também para benefício do Vila. Não só o ônibus, viu, gente? Não vamos precisar de citar não, mas várias coisas para o departamento médico. Isso. O Gotardo sabe que no Vila Nova não adianta ser só o treinador, mas é importante a torcida saber que ele está ali não só cuidando do time, mas sim por trás do Vila Nova, que a torcida sabe que hoje está muito carente. E o Bruno Barbosa também, que é nosso amigo aqui da cidade, né? Ele tem um trabalho já dele, mas ele vem para cá e colabora conosco. Jogou bola comigo, viu, Gotardo? Fomos campeões do Retiro. É o nível baixo de vocês, né? Deve ser. O Bruno é uma pessoa que tem um carinho enorme pelo Vila e tem contribuído muito conosco, né? O que eu falei com o prefeito é o seguinte, eu fiz um convite para ele conhecer o nosso trabalho, né? Para ele chegar e conversar um pouco com os atletas, né? Sentir um pouco, né? O que os atletas estão passando no momento, quais são as expectativas, né? Para ele entender um pouco que cada gota de suor ali tem muito valor para a gente, muito valor para a cidade, né? E ele prontamente nos fez uma visita, né? Agradeço muito, né? Que tem a sua agenda e com muita humildade esteve até lá e disse que ele tem interesse sim de estar honrando alguns compromissos, né? Que isso faz parte de uma lei municipal, que nós entendemos também que não está fácil, né? Mas nós precisamos também desse apoio. E eu disse a ele também, e repito, que eu como um paulista que vivo fora de São Paulo e moro no Rio, eu vejo o Vila Nova um tremendo de um clube. É impressionante o nome que tem o Vila Nova aqui no interior de Minas, em Minas, né? Mas o que tem e também fora de Minas Gerais. Porque eu falei, prefeito, o Vila Nova é um clube que mexe com as emoções da cidade. Nós precisamos estar tratando com muito zelo, muito carinho, que tem algo importante a fazer, né? Social também, não só futebol, algo social, educacional. É muito importante o investimento de todos, não só da prefeitura, dos empresários também, né? Visando o melhor para o Vila. Então, eu tenho que tratar com muito zelo essa instituição que é centenária e que precisa ainda muito do empenho de todos para que ele possa fazer melhores anos, melhores contratações, porque essa equipe é muito boa, mas eu não sei o que será amanhã do Vila. Você está querendo dizer que às vezes o Vila Nova é maior fora de Nova Lima do que dentro, né? Às vezes a gente não tem consciência da grandeza que é o Vila fora de Nova Lima. Exatamente, Fred, exatamente. Eu falo isso de coração e quem me conhece sabe que eu sou muito sincero. Então a gente tem que procurar reconhecer o potencial do Vila e trabalhar em cima disso. Esse elenco é um elenco preciosíssimo. Eu acho que em poucas vezes o Vila conseguiu montar um elenco tão bom quanto esse. Verdade. Entendeu? E isso não é fácil você manter isso. Agora, você tem que criar uma infraestrutura, ter um centro de treinamento adequado, você tem que ter uma blindagem na instituição. Por exemplo, eu sei que existe uma relação política, né, do estádio, ser também até um ponto turístico da cidade. Eu nunca fiz um treino com privacidade. Todos os treinos são portões abertos e às vezes isso para mim não é interessante. Eu queria ter um pouco mais de privacidade para que possa estar trabalhando algum tipo de jogada ensaiada, ou falta, bola parada, essa coisa toda. Que está todo mundo ali visitando, andando. Das outras vezes, da outra vez que estive aqui em 2011, nós observamos e pedimos para essa pessoa, 2 pessoas, eles estavam gravando nossos treinos, eram observadores dos nossos concorrentes. Tá? Eu não posso evitar que esses observadores façam essas gravações nos dias de jogos, mas nos treinos eu posso. É um direito meu, né? Claro. Então a gente não tem privacidade para isso aí, né? Então todo mundo passa. O Vila é como se fosse um quintal da sua casa e faz parte do lazer. Então nós precisamos investir mais no Vila para que realmente seja digno de boas campanhas. O Vila Nova é, sem sombra nenhuma de dúvida, o bem imaterial mais importante que a gente tem em Nova Lima. Nós temos dificuldades em pontos turísticos, existem pontos turísticos formidáveis, mas que não é trabalhado. Nova Lima é sinônimo de Vila Nova, então acho que é muito legal a gente escutar isso
como ele mesmo disse, o cara que é paulista, mora no Rio, tem uma experiência enorme no futebol, dizer que o Vila Nova é muito maior do que a gente pensa. Então, é isso mesmo, é a torcida, o poder público, todo mundo encarar. Será que nós perdemos tanta coisa em Nova Lima, será que nós vamos perder também o Vila Nova? Então, isso é uma coisa para pensar, tanto prefeito, tanto vereadores, como nós, novalimenses. Temos tempo ainda nesse bloco? Você que manda falar. Eu quero perguntar para o Gotardo, vamos explorar, ele deu uma deixa aqui interessante. O Vila Nova hoje está com um elenco forte, time forte, o campeonato é tiro curto, é rápido, já estamos aí indo para a reta final do campeonato. Projeção, Gotardo, do Vila, caso classifique para a Série D, você vê perspectiva do Vila continuar com esse elenco, com esse time? Você mesmo tem vontade de dar continuidade ao trabalho? Boa pergunta. É interessante isso aí, porque é um segundo semestre que eu não sei quais serão os recursos que o Vila terá. Não sei. Eu vejo que se a campanha for boa, naturalmente esses jogadores terão propostas. Já está acontecendo isso, tá? Eu não tive nenhuma ainda não. Eu já ia perguntar isso, não tive não. Já li logo em você, já, nos seus olhos. E tem jogador já com proposta para sair. Então eu acho difícil evitar uma saída disso aí. Mas eu já penso também, e já conversei com alguns jogadores que ainda não estão treinando, mas já passaram pelo Vila, que podem fazer parte de um segundo semestre, disputar uma Série D. E alguns que estão lá hoje, eu estou trabalhando para isso. Ou seja, como eu fiz em 2011, eu saí, deixei alguns atletas, na época, o Nélia, diretor, hoje ele é presidente, essa relação aqui dá para você jogar a Série D. E sugeri mais 11 contratações, porque os jogadores estamos saindo, né? 11 contratações de atletas que eu observei durante o campeonato e ele contratou alguns desses jogadores para disputar a Série D, né? Então tudo isso tem que ser preparado também. Eu não estou aqui para querer reestruturar o Vila de 100 anos, 100 e poucos anos, em 4 meses. É impossível, eu não vou fazer isso comigo, eu não quero fazer, eu não posso fazer. Né? Mas eu acho que aos poucos todo mundo pode fazer também, né? Dar um pouquinho mais de cada um para melhorar isso. Inclusive esses atletas que às vezes não estão tendo oportunidade, que também não sou contra a categoria de base, uso 100% que tiver. Mas num campeonato difícil como esse, hoje o Vila não tem nenhum atleta da base que eu possa utilizar. Só para não perder o time da dificuldade ainda do Vila Nova, o Vila Nova, a sua semana, Mancini, foi difícil porque o Vila Nova hoje não pagou o salário de fevereiro. Né? Todo trabalhador recebe até o 5º dia útil do mês. De março, né? Nós estamos em março, até o 5º dia útil de março, o trabalhador recebe referente ao mês de fevereiro. No Vila Nova ainda eles não receberam. Continua sem receber? Como é que você está conseguindo segurar? Porque todo mundo vence conta de água, de luz, cartão. Como é que você está lidando com isso, Gotardo? A minha vida toda, né, profissionalmente, eu tive muitas dificuldades para receber em dia. Né? Hoje o futebol está um pouco mais exigente, existe um movimento de fair play financeiro, né? Existem algumas penalidades, tudo isso. Hoje é um pouco mais difícil de eu omitir essas informações. O salário ainda não foi pago, né? Isso também não tem como eu dizer que não foi. Realmente não foi. Mas existem projeções do presidente. Ele falou também que tem uma verba para ser liberada da TV, né, que já era para ter ocorrido na semana passada, não ocorreu. Quer dizer, é algo assim muito delicado. E cada jogador sabe da sua dificuldade. Eu não estou aqui para dizer para o jogador que, olha, desliga esse botão e liga o outro botão. Não é isso, não. Cada um tem o seu problema, eu não sei da vida pessoal, né, não entro, né, mas eu respeito. Né, se tiver condições de jogar, jogue. Se tiver com a cabeça ruim, não tiver focado e vai prejudicar o trabalho coletivo, então eu prefiro que não jogue. Mas eu dou muito valor para que receba em dia, até porque eu sempre lutei por isso, né, para que fosse tudo pago rigorosamente em dia ao longo da minha vida, como capitão que fui, né, como representante que fui em algumas situações. Então eu acho que tem que haver um empenho de todos, né, do presidente, né, da cidade, né, da lei municipal, realmente que está sendo aí oferecendo, e o prefeito falou que paulatinamente vai honrar com esses compromissos, né, porque ele viu, né, o nosso trabalho, né, e foi grato à sua visita. Então eu acredito que compreensão há, mas como foi uma semana um pouco difícil, sempre há uma interferência no subconsciente de cada pessoa, de cada atleta, né. Consciência é algo assim, é um livro que nós temos que a gente sempre tem que estar relendo
para fazer nossas reavaliações. Mas também tem um limite, né? Tem. Chega naquele limite, né? Tem Pra todo limite, mundo. tem limite. São salários baixos, né? E cada um tem o seu custo. Tem alguns jogadores que as famílias não estão aqui, estão quilômetros, centenas de quilômetros longe, sabe? Seus filhos não estão aqui. Então você tem ainda a saudade da família. Quer dizer, tem muita dificuldade. Você sabe que estatisticamente existem, acho que 95% dos atletas ganham até um salário mínimo, até R$1.000, R$2.000. Sim, realmente, eu vi essa pesquisa. Isso aí é recente até, né? 6% recebem acima de 200 mil. Mas isso aí são atletas assim, clubes grandes, renomados, seleção brasileira, e que já estiveram lá fora, voltaram, né? Então é um engodo tudo isso aí, achar que atleta de futebol é nada, rio de dinheiro, nada disso não. Ele come, e com agravante, né? Às vezes ele não estudou, deixou de estudar por cargas d'água e vai encerrar a carreira com 35 anos e não tem nenhuma formação, não tem nenhuma profissão a seguir. Também isso é algo de se pensar. Dentro ainda disso, nós estamos num assunto chato, torcedor chato, mas nós temos que falar. Dentro disso, a questão, por exemplo, de merecimento. O futebol hoje é altamente profissional, né? Não é só lá dentro do campo. O Vila Nova, todos nós queremos demais que a gente chegue às semifinais do Campeonato Mineiro. Mas questão de merecimento. Pô, a gente luta com o Uberlândia, por exemplo. O Uberlândia montou um projeto com o Barroso lá de 2, 3 anos, tem um centro de treinamento, tem toda uma estrutura para trás. Nós estamos nessa dificuldade toda. Se torna muito difícil uma classificação, com toda a dificuldade que o Vila tem fora do campo, ainda com salário atrasado. Então isso é fundamental que todos se deem a mão e se quer que o Vila chegue às semifinais, tem que resolver essa questão logo do salário. É verdade. Agora Mancini vai falar conosco no Banqueta Esporte, um dos grandes destaques do Vila no Campeonato Mineiro. Solta o Manso aí, titular. O time hoje um pouco nervoso, o time hoje muito. Os jogadores em campo não se entendendo. Às vezes um passava, a bola caía para trás. Enfim, mas tem dia que é noite, né? Mas é importante manter a tranquilidade. Estamos em terceiro colocado no campeonato ainda. Temos aí 4 jogos difíceis, com concorrente do G4, com um time que está podendo cair. Mas o Vila está firme, eu confio muito no grupo. A gente tem plenas condições de chegarmos no domingo do Mineirão e vencer o Cruzeiro. Acho que nós temos jogadores profissionais, jogadores que temos culhões e jogadores que temos realmente condições de chegar no Mineirão e vencer o Cruzeiro. Então a torcida ainda pode acreditar? Deve acreditar, nós acreditamos, não tem por que a torcida não acreditar. A torcida do Vila é uma torcida que é apaixonada, uma torcida que vem ao estádio, hoje estava cheio, então acho que é para acreditar sim. Dr. Wilson falou como comentarista, Manula, agora ele vai falar como torcedor. Solta o cornetado aí, titular. No grande técnico Wilson Gotardo, que tem feito um excelente trabalho no comando dessa equipe do Vila Nova. É um comandante não só dentro, mas essencialmente fora de campo. A minha opinião, eu não entraria para enfrentar o Cruzeiro de peito aberto. Acho essa formação com 3 atacantes, se por um lado o Vila ganha em agressividade, por outro, perde em posse de bola, perde em tempo de bola no meio campo e fica mais vulnerável ao ataque do adversário. O Vila vai ter uma semana cheia de trabalho, o Gotardo é um ótimo técnico, vai saber trabalhar, vai saber escolher o melhor esquema para a gente armar uma partida mais segura, mais tranquila contra o Cruzeiro e pontuar. O importante nesse jogo é pontuar e quem sabe, por que não, sair do Mineirão com uma grande vitória com os 3 pontos que nos deixariam em situação excepcional. Eu acredito na vitória. Já o Wilson Gotardo vai falar, será que vai com 3 volantes ou não? Daqui a pouco, depois do intervalo, eu te espero. Até mais.
Produtores audiovisuais, estão abertas as inscrições para a linha de produção de conteúdos destinados às TVs públicas do programa Brasil de Todas as Telas. Inscreva seu projeto de série para televisão. Serão 60 milhões de reais, divididos entre as 5 regiões do Brasil, que vão ajudar a criar mais de 200 horas de programação para as crianças, para o público jovem e também para os adultos. Inscrições até 31 de março. Saiba mais em fsa.ancine.gov.br. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre, mecânica em geral, elétrica, alinhamento e balanceamento, além de injeção eletrônica. Cursos profissionalizantes em mecânica automotiva. Seja um especialista em injeção eletrônica. Inscrições abertas. Mecânica Silvestre, Rua Celso Clark Lima, 121, Olaria, Nova Lima, 3541-2600 ou 3541-2480. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. De volta, torcedor titular com o Banqueta Esporte desta segundona. Vamos falar agora do Açougue IP Carnes. Açougue IP Carnes, claro, a melhor casa de carnes da cidade. Lá você encontra os melhores produtos, claro, com controle de qualidade e asepsia. Isso mesmo, tudo isso com o melhor preço da região. Direção do nosso amigo Fabrício IP Carnes. Um grande abraço para você, Fabrício. A loja fica na Rua Benedito Valadares, esquina com a Avenida José Bernardo de Barros. IP Carnes, com certeza, o melhor açougue da cidade. Agora, quem está chegando conosco é o grande marcador do meio-campo do Vila. Não jogou ontem, porém falou com a TV Banqueta. Solta o pitbull aí, titular. Então, acompanhei a partida da equipe do Caldense, uma boa equipe. Acho que eles entraram um pouco mais ligados na partida, mas acho que nosso time soube neutralizar bem e acho que a gente poderia ter saído com os 3 pontos. Mas agora já passou, é pensar no Cruzeiro, me recuperar. Tive uma pequena lesão no pubis. Acho que essa semana já tô pronto e acho que terça-feira já tô liberado já para treinar com o elenco. Ô Gotardo, o técnico Levi Coupe, que atualmente está treinando o Fluminense, aliás, disse isso em sua chegada lá no Tricolor, que um dos grandes problemas do futebol brasileiro é a cultura dos técnicos. Que em todos os times, quando a equipe está mal, a culpa é do técnico. Tira o técnico, a culpa é do técnico. O Levi sempre defende os técnicos nesta cultura do futebol brasileiro. O que você tem a falar sobre isso? Eu vejo assim, tem que ser moderado. Eu já trabalhei com muitos treinadores que eram bons, alguns razoáveis e alguns péssimos, né? E em contrapartida a gente tentava ajudá-lo também. Um cara bacana, um cara legal, mas não tinha um trabalho bom, não tinha uma gestão boa de grupo, né? Mas era um cara legal, né? Então eu acho que isso não pode ser regra, não. Eu acho até que também o nosso maior problema no Brasil realmente é a gestão do futebol, né? Como gerir os departamentos, como integrar os departamentos. Não estou aqui para ensinar ninguém, não. Mas nós temos, por exemplo, o departamento de futebol aqui do Vila, totalmente ligado com o departamento médico. Tudo isso é prova disso. O Dr. Gustavo coordenando junto com os fisioterapeutas, né? Nós não temos infra, mas nós temos organização. Você não tem dinheiro, mas tem organização. Então nós tentamos sempre fazer um trabalho o melhor possível quando o atleta sai do DM, ele fazer uma transição para treinar para jogar. Isso é organização. Então é um trabalho integrado entre o departamento. É lógico que existem outras N carências no Vila, né? Então eu penso que de clube grande também a pressão é maior.
Mas existem muitos treinadores também que às vezes são omissos também, quando encontra alguma dificuldade, alguma barreira, ou um jogador renomado, ele sente a pressão e não faz aquilo que tem que ser feito. Mas você é a favor de que o treinador precise realmente de um tempo maior, como é na Europa, para treinar um time? Precisa sim, pô. Eu preciso aqui no Vila, ainda tem muita coisa para fazer. E imagina um clube grande, né? Você tem que estar lidando com vaidades, egos e logística e sem treinamento que poucos clubes têm bons, né? Dá para contar nessa mão aqui, só no Brasil, né? No Rio, principalmente, o Fluminense não tem um centro de treinamento adequado. O Botafogo tem um do estádio, né? Só o Flamengo agora que fez algo interessante, né? Mesmo assim, não, é algo provisório. No futuro terá algo bem estruturado. O Vasco tem o seu estádio, né? Em São Paulo, sim, nós temos vários clubes. Eu acho que o Levi ainda vai ter que ter um pouco mais de humor para enfrentar muitas dificuldades pela frente. Você citou sobre o CT e muitos cronistas, torcedores até mesmo, dizem que o Atlético teve esta revolução praticamente em seu futebol com o título da Libertadores, Copa do Brasil, principalmente após a chegada do CT do Galo. E você atualmente não está treinando no CT do Vila. Realmente o CT é um diferencial para um treinador? Ajuda o treinador e principalmente a equipe? O Vila não tem provavelmente um CT, ele tem um campo, né? Existe uma área boa lá a produzir, né? A construir um CT. Não tem vestiário, você não tem nenhum tipo, eu não falo luxo, tá? Eu falo coisas básicas. Estrutura que vai gerar o que? Conforto, por exemplo. Se chover, você não tem onde se esconder. Entendeu? Nós já falamos sobre isso, não tem nem como fazer necessidades básicas. Não tem também não. E tem um outro campo também que ele está sendo utilizado pelo pessoal do rugby. Quer dizer, então é dividido. Então o Vila hoje não tem um CT, tem um campo apenas, né? Então como nós só tínhamos 3 jogos a fazer no campeonato, vamos usar o nosso estádio. Vamos cuidar do nosso gramado, a gente alterna os espaços, né, para fazer os trabalhos, né? E para não estar machucando o gramado, e tem ido muito bem. Tá? Agora, praticamente, aqui o Vila já não tem como voltar. Mesmo na fase decisiva, nós vamos fazer jogos nos estádios de maior capacidade. Perguntas, Fred? Perguntas importantes que tem a ver com o nosso futuro. Participação do Carlos, né, do NEM lá da sexta-feira e também do nosso Fabrício Percares. Um grande abraço para o Fabrício, é o novo parceiro do Banquete Esporte. Fabrício Percares, um grande empresário, uma pessoa que de fora de Nova Lima, mas que traz vários benefícios, vários empregos para a cidade. Obrigado, Fabrício. É o NEM da sexta-feira e o Fabrício falando em termos de classificação, Gotardo. Nos últimos campeonatos, a quarta vaga se definiu com 20 ou 21 pontos. Nós temos 13 hoje, né? Você acha que com quantos pontos a gente consegue a classificação às semifinais? Havendo uma combinação de resultado, eu acho que até com 19 pontos, né? Mas eu estava fazendo antes do jogo do Caldense, estava fazendo conta de 21, né? Que 21 tranquilamente. Mas havendo uma combinação, de repente vai haver confronto direto, que nem o Uberlândia agora. Tem tudo para o Cruzeiro fazer uma boa vitória. E depois o Uberlândia vai jogar contra o América. Quer dizer, você tem um confronto. Tem um confronto direto, né? De repente um empate pode estar dificultando a caminhada de um deles. Então, mas vamos manter de repente os 19 pontos, é o que nós planejamos agora diante desse empate com a Caldense, né? Mas eu não estou também negando que eu posso buscar arrancar pontos do Cruzeiro e do Atlético. Eu não penso, eu não entro em campo para perder. Ele vem ligando a quinta praticamente do lado direito do Vila Nova. Eu falo do Thiago Baiano, que chega conosco agora falando da partida de ontem. Solta o Baiano, titular. Foi um jogo difícil, onde a equipe dele sabia do jeito que eu jogava. Tem jogador que conhece o meu futebol lá. E para quem viu o jogo, viu que estava vendo 2 atacantes jogar nas minhas costas para não deixar eu apoiar o ataque. Mas é assim, acho que um time que quer vencer na vida e quer chegar entre os 4 colocados, é desse jeito, é uma batalha a cada dia. Infelizmente a gente queria o resultado, não vem, mas a gente tem que dar graças a Deus que não perdemos também. Falando em batalha, a cada dia amanhã tem outra batalha, outro treinamento, o Vila volta aos treinos. E falando em treino, claro que o Vila vai se preparar para o jogo de domingo diante do Cruzeiro. Claro que amanhã tem o primeiro treino, você vai treinar os seus atletas, uma semana intensa para se preparar contra o time da Toca da Raposa no próximo fim de semana, mais uma rodada importante do Campeonato Mineiro, porém você já está, claro, pensando já no jogo contra o Cruzeiro.
Você pensa em utilizar 3 volantes, como o Manula citou que o Vila, na opinião dele, não deve ir para cima do time celeste. Como é que está o seu pensamento atualmente? Bom, amanhã a apresentação ainda continua num período de regenerar todos os atletas que atuaram, né, praticamente o jogo todo, e aqueles que não, fazer um trabalho mais intenso, mais diferente, né? E agora, no decorrer disso, eu vou fazer a avaliação melhor do que eu posso fazer na escalação, na utilização de cada jogador. Eu não me prendo na substituição, não. Eu não fico só pensando em 11 jogadores e vou até o final. Eu utilizo o máximo possível. E já tenho variado isso aí no decorrer do campeonato, né? Foi assim no RT, quando o Roger se machucou, logo no primeiro tempo, e depois foi assim em Juiz de Fora, né? O RT Patos de Minas. Eu não me prendo, não. Eu acho que cada jogo, essa flexibilidade que eu tenho, né, justamente a ideia de jogo, ela vai dentro das características de cada jogador, eu fico muito à vontade com isso. Eles sabem muito bem que eu sou muito leal com eles também. Eu não tenho preferência não com ninguém. A minha preferência é fazer com que a gente consiga ter o mesmo foco. Essa é a única preferência que eu tenho. Sem dispersar e sem ter benefícios para um, para outro, sim, para todos. O gol do Gabriel, o Gotardo, foi em jogada ensaiada, o próprio Manula cantou, você já afirmou as jogadas ensaiadas que você sempre treina com os atletas. Para um jogo específico, como é contra o Atlético Cruzeiro, contra os 2 maiores times de Minas Gerais, ou quando vai enfrentar um time grande, a jogada ensaiada, ela torna ainda mais fundamental? É porque bola parada tem decidido muitos jogos, né? Estatisticamente, eu acho que 60% dos jogos, eu não sei dizer se eu estou dentro do percentual. E toda semana você vê na Europa isso, bolas paradas de escanteios, né, de faltas, até de penalidade que ocorreu recentemente aí com o Barcelona, né? Algo que todo mundo já fez no dia, né? Mas nunca teve tanta valorização como foi esse jogo do Barcelona. Mas é importante sim ter precisão, isso é cansativo, sabe? Se faz algo assim que parece que não vai dar resultado, mas chega no jogo, flui assim com mais facilidade. Ok, e agora outro Thiago chegando conosco no Banqueta Esporte. Agora é o Silvi, atacante do Leão. Solta ele aí, titular. Silvi, a sua característica é mais de marcação, um atacante mais enfiado, porque o que a gente está percebendo é que você está jogando muito para a equipe, né? Muito taticamente. Esse que o Gotardo tem pedido, né? Estou fazendo o que ele está pedindo para me fazer. Quando tem a oportunidade de chegar na frente, a gente chega também, né? Mas é isso que eu estou fazendo o máximo para ajudar a equipe, né? E agora a gente teve mau resultado dentro de casa, mal não, a gente somou ponto também, pegou uma equipe qualificada, né? Agora a gente trabalhar essa semana para enfrentar o Cruzeiro no domingo. Pela sua experiência, como que o Vila deve se portar perante o Cruzeiro? A gente vai jogar da forma que a gente vem jogando, né? Marcar forte, a hora que a gente vai com a bola, a gente procurar jogar. Dessa maneira que a gente vai domingo lá, lógico, a gente sabe que vai ser difícil, né? A gente conhece a equipe do Cruzeiro, equipe grande, mas a gente vai tentar jogar de igual para igual. Nós vamos ao intervalo especial, o torcedor titular. Na volta, você acompanha o presidente Nélio Aurélio falando sobre o empate do Vila e, claro, sobre muito mais sobre o Leão do Bonfim. Fica daí que eu te espero daqui até mais. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre, mecânica em geral, elétrica, alinhamento e balanceamento, além de injeção eletrônica. Cursos profissionalizantes em mecânica automotiva. Seja um especialista em injeção eletrônica. Inscrições abertas. Mecânica Silvestre, Rua Celso Clark Lima, 121, Olaria, Nova Lima, 3541-2600 ou 3541-2480. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência.
Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Produtores audiovisuais, estão abertas as inscrições para a linha de produção de conteúdos destinados às TVs públicas do programa Brasil de Todas as Telas. Inscreva seu projeto de série para televisão. Serão 60 milhões de reais, divididos entre as 5 regiões do Brasil, que vão ajudar a criar mais de 200 horas de programação para as crianças, para o público jovem e também para os adultos. Inscrições até 31 de março. Saiba mais em fsa.ancine.gov.br. De volta, torcedor titular com Banqueta Esporte desta segundona. Fábio Júnior chega conosco agora no programa para falar deste empate do Vila. Fábio, que vem sendo também muito importante para a equipe do Leão. Eu acho que para estar mais feliz seria se a gente tivesse conseguido os 3 pontos, né? Mas acho que pegamos uma equipe difícil, sempre é difícil jogar contra a equipe como a Caldense e não podemos deixar de dizer que esse 1 ponto também vai nos ajudar bastante dentro da competição. Agora, é lógico que a equipe buscou até o final também a vencer e a gente sabia que ia ser essa dificuldade toda, mas no final aí a gente conseguiu somar 1 ponto também que não deixa de ser bom. Pela postura da Caldense, a boa campanha do Vila Nova faz com que a Caldense venha, por exemplo, igual veio e marcou, colocou 2 atacantes em cima do Thiago Baiano, que era uma das peças fundamentais do Vila Nova. O Vila vai começar a enfrentar isso para frente? Eu acho que quando a equipe começa a se destacar, isso é normal, né? A Caldense mostrou isso hoje aqui dentro. Vieram para cá com certeza no intuito de somar 1 ponto, né? Conseguiram sair na frente, isso dificultou bastante também, que nós tivemos que correr atrás do placar, né? Isso às vezes é muito ruim. Mas com certeza daqui para frente a gente vai encarar esse tipo de jogos também. Nós temos aí mais 4 jogos, se não me engano, né? Cruzeiro, Atlético, Tricordiano e Guarani. Então com certeza a equipe que vem jogar contra nós hoje vem de uma maneira totalmente diferente do que no início. Já se passaram praticamente 7 rodadas do Campeonato Mineiro. Você analisa já o grupo, principalmente o time pronto para quem sabe uma busca de uma Série D ou de uma classificação às semifinais, Gotar? Olha, a equipe ela tem assim, participado bastante, até mesmo nas preleções. Eu dou liberdade para todo atleta falar, se posicionar, para que eu possa tirar o melhor dele, sabe? E isso alguns são um pouco tímidos ainda, às vezes se acanham, falar, tem receio, né? Mas essa evolução ela é nítida, né? Agora, alguns trabalhos eu preciso estar repetindo também para que possa afirmar, né, dentro daquilo que eu acredito, né? Não estou dizendo que é melhor nem pior, mas é aquilo que eu acredito. Mas a equipe ela tem condições de chegar à fase decisiva, sim. Ela mostrou isso já, principalmente nos jogos que nós sofremos derrotas, ela mostrou que tem potencial para chegar lá. É o melhor elenco que você já trabalhou, um dos melhores? Como é que é? É o melhor. Eu não trabalhei muito assim com tantos clubes, né? Mas só trabalhei em clubes pequenos, né? Clubes humildes. Mas o comportamento desse grupo é diferenciado, né? Você tem os cabeças aí, o Fábio, o Mancini, o Roger, a dupla de zaga, o Thiago também, que já é uma experiência. Aí você tem um pessoal mais jovem, um pessoal de pouca idade, né? Pessoal que já tem rodado também, talvez nem tanto na Série A, mas está buscando jogar na Série A e é um direito dele lutar por isso, né? Então o grupo é muito bom. Temos participação, uma que eu achei interessante, que é de novo do Ney, né? Do Ney lá da sexta-feira, mas antes de falar do comentário dele, que eu acho legal, temos que agradecer também várias participações, Benjamin Seabra, o Dr. Manula, Bruno de Aguiar, o Edson Leal, que é pai do Thiago Leal, que nos assiste pelo site tvbanqueta.com.br, está lá no Rio de Janeiro, é nosso telespectador assíduo. Teve aquele telespectador também que nos assiste lá de Volta Redonda. Volta Redonda, o Carlinhos Salles, né? A Jornada Esportiva, a Banqueta Esporte. A TV Banqueta está fazendo sucesso devido à grandeza do Vila Nova. Mas o NEM fala de novo, é importante. Se nós ganhamos o jogo treino do Cruzeiro, por que nós não vamos ganhar o jogo não? Puxa vida. E o Gotardo vai adiantar o time. Qual que é o time que vai jogar contra o Cruzeiro? Essa fórmula é fácil, né? Ganhar um jogo, vai ganhar todos, né? Alguns tabus nós quebramos aí, né? Fazia desde 2004, acho que não vencia o Tupi lá em Juiz de Fora, né? Da outra vez, 21 anos que não vencia o Democrata, lá na cidade de Valadares, né?
Enfim, o Uberaba também nós vencemos, acho que ele tinha 15 anos, né? Alguns tabus estão assim, eu não sei quantos anos que o Vila não vence o Cruzeiro. Tem mais de 10. Mais de 10, tá bom para ser quebrado, né? Vamos quebrar, tá na hora. A confiança nós temos para isso, né? Agora a prática é algo diferente, né? Tem que ser muito dedicado, buscar o trabalho de excelência para tirar o melhor de todos. Eu tenho certeza que acho que vai chegar agora também. Confia no Vila em uma grande vitória no próximo fim de semana. Solta o presidente do Leão, Nélio Aurélio, titular. Nélio, qual a avaliação que você faz desse resultado? A avaliação é que o Vila entrou meio morno no jogo. Eles fizeram um gol e o Vila teve a felicidade de empatar. Eu até achei que 1-1 nós poderíamos ter virado o jogo no segundo tempo, não conseguimos. E é o que eu disse, esses times que estão embaixo da tabela, é muito mais difícil jogar com eles do que com um outro time que está para cima da tabela, porque eles estão correndo para não ser rebaixado. Acho que essa partida não foi a melhor do Vila, acho que o Vila não jogou bem. Mas dos piores, um empate aí que já somou alguma coisa. O bom foi que o América não ganhou também. A URT ganhou, mas a América não ganhou. Vamos buscar o resultado fora de casa. Jogo domingo agora lá no Mineirão, vai ter algum tipo de campanha da diretoria do Vila para levar o torcedor até o Mineirão, Nélio? Durante a semana eu estou estudando isso aí, nós vamos levar o torcedor no Mineirão. Pode preparar que nós vamos levar bastante torcida no Mineirão. E o Vila, com esse time que ele tem aí, não precisa ter medo do Cruzeiro não, que ele pode chegar lá e ganhar o jogo. Agora mudando de assunto, saindo um pouco dos gramados, né? Você deixa claro em todas as entrevistas da TV Banqueta que a torcida vê o belo trabalho em campo, mas o trabalho fundamental está sendo feito fora dos gramados. E amanhã tem uma reunião importantíssima com o Conselho Deliberativo. Amanhã é o dia de mudar, de virar a página do Vila Nova, Nélio? Amanhã é um dia muito importante para a vida do clube, porque tem que fazer várias intervenções, principalmente o Profut e o FGTS, Fundo de Garantia. Se nós não acertar isso, o ano que vem o Vila não disputa nenhum campeonato profissional, não pode disputar, é lei. Esse ano passou, mas o ano que vem não consegue não, e por isso que vai ser uma reunião muito importante para tomar decisões que vê o caminho do clube. O Nélio falou sobre a questão da torcida do Vila Nova e o torcedor vem sendo, claro, 12º jogador da equipe durante todo o Campeonato Mineiro, como é na história do Vila Nova. A torcida fez um papel fundamental diante do América no Independência. E claro, nós confiamos de novo em você, que vai acompanhar o jogo do Vila domingo que vem no Mineirão, que você possa levar sua bandeira, o seu grito e, claro, levantar cada vez mais o torcedor, não só o torcedor, mas principalmente os jogadores do Vila, neste jogo importante contra o Cruzeiro. Então, você que está em casa, torcedor do Vila, vá domingo ao Mineirão, leve o seu incentivo, porque o Vila vai precisar mais do que nunca do seu torcedor. É ou não é, Gotar? Nossa, como a gente precisa, sim, essa relação clube, time, jogadores com a torcida, ela é fundamental. Eu vejo, eu tenho a consciência disso, o maior patrimônio de um clube é a torcida. Não tem como. Ah, mas isso é balela. Então para pensar. Você acha que você consegue formar um clube grande hoje? Consegue construir um clube grande? A não ser que ele fique 100 anos conquistando títulos brasileiros, Libertadores, estaduais, uma Copa Mundial. Aí você vai formar uma torcida, aí você vai gerações em cima de gerações. Aí você vai formar um clube grande. Mas quem tem capacidade para isso? Acabou, não tem mais. O próprio Patinga, né, que foi campeão, teve uma sequência boa. Acabou. A torcida acabou. São Caetano. Mas acabou. Chegou a vice-campeão brasileiro, chegou a Libertadores, foi vice-campeão também, mas acabou. Agora, qual é a vantagem do Vila? O Vila é um clube de uma cidade. Então o Vila tem condições de fazer um projeto grandioso aqui, algo assim que vai marcar a história na cidade e vai perpetuar. Né? Porque você tem uma cidade, você tem 90, 100 mil habitantes, podendo viver o Vila. Você tem grandes empresas, você tem bairros nobres, eu não sei, não quero entrar nessa área, não é minha, mas eu fico imaginando que você pode tornar um Vila maior. Vai ser um grande, vai ser um Cruzeiro, vai ser um Atlético? Não, mas vai ser maior. Sim. Tem condições para isso, é só acreditar. E até interessante, Gotardo, que a gente vê que muitos clubes do interior, a sua torcida é formada sempre como o terceiro time. Primeiro torce para o grande, depois para o outro grande, depois para o grande. Aí sim o terceiro ou quarto time é o interior. Aqui em Nova Lima não, já é diferente. O torcedor é vilanovense. Exato, é isso que eu estou dizendo. Então olha a importância da torcida, olha a importância de cada projeto, de cada assinatura, sabe? De cada ideia para tornar o Vila maior, melhor, competitivo. O Vila está exportando jogador para a Europa, sem estar, de repente, renegociando ou negociando com outros clubes. Por que não sair direto aqui do Vila? Aí você tem outros ganhos, como direito de formação,
você tem a capacitação de jogadores da grande cidade, vir fazer testes aqui em prol disso, você está tirando um garoto da rua, de repente diminuindo a violência. Por que não aqui em Nova Lima, cara? É algo assim, puxa vida, fantástico. E tem um grande exemplo no futebol mineiro atual, é o Tupi, o próprio Tupi, Juiz de Fora. A cidade pegou, está na Série B, né, o Tupi, subiu para a Série B. Hoje um projeto muito audacioso, tem um super estádio muito bom do Tupi. E a torcida, o povo de Juiz de Fora abraçou o time, né? Não é à toa que chegou à Série B. Então está aí um grande exemplo. Uberlândia também, né? Um projeto. Caldense também. Caldense, eu estava conversando com o pessoal da imprensa, ele tem um clube social, enquanto o nosso está em leilão, ele tem um clube social de 3.500 sócios, com uma rotatividade de 700 pessoas. Tem um projeto sócio-torcedor de 150, mais 150 torcedores, mas é algo. A receita fecha com a despesa, ou seja, mas isso não é do nada. E também nós não temos que achar culpados aqui no Vila Nova. Nova Lima tem essa mania de achar um culpado. Não, é abraçar e vamos mudar a história do Vila Nova, mudar e melhorar. Questão de abraçar, um exemplo também é o América, que juntou os seus gestores, 7 presidentes, né, e transformaram o América no que é atualmente, voltou a ser um grande clube. Só que o seguinte, vai me desculpar os americanos, vai me desculpar Fagundes quando fala do Tupi, quem é América? Quem é Tupi para ter uma torcida apaixonada como a nossa? Concordo plenamente. Vamos agora aos resultados da 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Vamos aos resultados do nosso estadual após 7 jogos. A Tombense venceu o Guarani 2-1. Finalmente o pessoal de Tombos está feliz com a vitória do seu time. Boa Esporte perdeu em casa para o Tupi. Varginha, abre o olho com a Série B, hein? O RT venceu o Tricordiano por 1-0. Virando os resultados da 7ª rodada, vamos a mais resultados de uma rodada importante do Mineiro. Vila Nova empatou em casa 1-1 ontem contra a Caldense. O América empatou o clássico contra o Atlético. E o Cruzeiro faz o jogo amanhã contra o Uberlândia. Algum resultado surpreendente? Fagundes, gostou da 7ª rodada? Para mim foi uma rodada normal. Tombense ganhou porque está no desespero também. Precisava ganhar. E jogando em casa, fez o dever de casa. Tupi. Eu não esperava a vitória do Tupi. Eu esperava um empate. Exatamente. Assim. Contra o Boa, né? Isso. Tupi. Jogou contra o Boa, que está no desespero também, para fugir lá de baixo. E o Tupi foi lá e ganhou de 1-0. Né? Então, parece que foram esse o resultado até mais surpreendente. É o Tupi ganhar, né? Fora de casa com o Boa, que está precisando vencer. E a gente não pode esquecer do jogo de amanhã, né? Cruzeiro e Uberlândia é importante para o Vila. Se o Uberlândia ganhar, ele nos ultrapassa. É verdade, mas não vai não, fecha essa boca. Vai mesmo. Isso mesmo. Agora, pode falar. Me permita fazer uma correção aqui, porque quando eu falei, dei exemplo do Tupi, dei exemplo da Caldense, do Uberlândia, é de projeto de cidade. Eu entendi. Você entendeu? Não, tranquilo. Não foi de torcida, claro jamais eu falaria. Eu colocaria, né, qualquer tipo de comparação de torcida. A torcida do Vila Nova é impecável. Quando o time está bem, ela comparece, ela vibra com o time, abraça, né, como nós vimos aí nesses últimos jogos de Nova Lima. Eu quis dizer justamente isso, com um projeto, até falei com o Gotardo lá na redação sobre isso. Pô, você imagina o Vila com a estrutura do Tupi. Apesar do Tupi nos bastidores... Mas o Tupi não tem estrutura nenhuma, não. Tem um estádio... Não tem nem base, né? Não, é um estádio muito bem administrado, né, pelo Vilela, pela prefeitura. Está belíssimo o estádio, os vestiários estão... Todos eles foram reformados. Mas eu estive no Tupi e não tinha estrutura nenhuma. Você foi treinador lá? Eu fui, péssima estrutura. Eu não quero estar falando algo que de repente você sabe que tem coisa nova, que eu não sei. Mas eu sei que o CT é o mesmo. É um campo em péssimas condições e agora tem um problema político interno que houve a demissão de um dirigente lá. Mas eu acho que nesse perfil que você está falando, que se encaixa melhor é a Caldense e o Uberlândia. A gestão do estádio lá de Juiz de Fora é perfeita, muito boa. Nós vamos agora à classificação após 7 jogos no Campeonato Mineiro. Coloca aí, titular, para a gente a tabela de classificação do nosso estadual.
Em primeiro, o Atlético, 14 pontos ganhos até o momento. Em segundo, o Cruzeiro também 14. Lembrando que o Cruzeiro pode ir a 17 caso vença amanhã o Uberlândia. Vila Nova em terceiro com 13 pontos, campanha espetacular do Vila até o momento, 1 ponto de Cruzeiro e Atlético. Em quarto, Uberlândia, 12 pontos ganhos. Em quinto, o RT também com 12. Em sexto, aparece o América, que caiu bastante, hein? Tá com 11 pontos. Sétimo colocado, Tupi, subiu um pouco. Na nona colocação está o Tombense, mas o Tupi está com 9 pontos. Em oitava, Caldense com 7, agora sim na nona, Tombense com 7. Tombense ali juntamente com a Veterana. Em décimo está o Tricordiano com 6 pontos ganhos. Em 11º na zona de rebaixamento também com 6 o Boa. E em 12º o Guarani de Divinópolis com apenas 5 pontos ganhos até o momento. Está desesperado o Bugre de Divinópolis. Pela campanha que o Vila faz, claro, obviamente, mas principalmente pela tabela, Vila Nova com 1 ponto apenas de Atlético Cruzeiro, há de se falar realmente que é uma das melhores campanhas do Vila nos últimos anos. Eu digo, propriamente acompanho o trabalho do Barroso em 2013, que é a melhor campanha do Vila nos últimos anos, principalmente melhor do que a campanha do Barroso em 2013. É de se louvar, né, Fred? Além de ser a melhor campanha dos últimos tempos, de ser o melhor plantel dos últimos tempos, não é porque o Gotardo está aqui, mas que a gente sempre fala isso, que é o melhor plantel, que a gente sabe que são jogadores... Tem jovens, mas tem jogadores que passaram por times da Série A e Série B e vem no Vila Nova a oportunidade, a vitrine de voltar para a Série A e para a Série B. Mas se não for, o Vila estava propenso a cair. A situação interna do Vila era para cair. Então, por isso que há essa felicidade, que há essa esperança, que está sendo essa união da torcida do Vila Nova. Porque a gente imaginava em cair, com certeza. Sim. Até mesmo, Gotardo, eu que trabalho na imprensa de Belo Horizonte, lá na Rede Gerais, muitos cronistas de BH já haviam falado, pegavam o elenco do Vila, veterano, idoso, não sei o que, vai brigar para não cair. E surpreenderam com a campanha do Vila. Vocês praticamente calaram a boca de muhos cronistas esportivos. Vamos por etapas, né? Com apenas 3 jogos em casa, você pensa o quê? Vamos lutar inicialmente. A primeira etapa qual é? Qual é o primeiro ciclo? Somar pontos para não cair. O segundo ciclo, qualificar para a Série D. E o terceiro, obviamente, que é o maior de todos, que é a excelência, é chegar na fase decisiva. E não entrar para cumprir tabela, entrar para buscar a vitória, para buscar chegar na fase final mesmo do campeonato. Essa é a busca. Você tem jogadores campeões ali, eu já fui campeão também, aprovei do gostinho. Por que não conquistar um título como treinador? Vai chegar um momento, por que não pode ser agora? Sim, é verdade. Eu não vou limitar o meu trabalho, eu não vou diminuir meus jogadores, em hipótese alguma, eu acredito neles, pô. Ô Fagundes, e outro detalhe que alguns torcedores que não sejam do Vila Nova podem estar pensando, mas o Vila ainda não enfrentou nem o Atlético e nem o Cruzeiro. Porém, o Vila venceu jogos importantes, como o Tupi fora de casa, como a própria URT, que vem fazendo boa campanha. Exatamente. É muito importante a gente voltar lá atrás e ver o que o Vila fez. Ganhou em casa o primeiro jogo, tinha que ganhar, jogando bem, mostrando que tem um elenco forte, e é um time competitivo. E enfrentou o Uberlândia fora, um time que hoje está brigando lá em cima também. Ganhou lá na casa dele. Aliás, perdeu, né? O Uberlândia perdeu. Ganhou do URT. Só que jogou bem no Uberlândia. Exatamente, jogando bem. Contra o América, no Independência, nós vimos o que matou o Vila foi aquele gol no início do jogo. No início. E levou um gol no finalzinho. Estava empatado o jogo, totalmente equilibrado. Ou seja, o Vila Nova... para mim, nesse campeonato, fez o que tinha que fazer e o que nós debatemos muito aqui hoje, não é só o elenco, não é só nomes de jogadores. Aliás, esse cronista que falou aí, que jogadores veteranos, não sei o quê, o cara é desconhecedor de futebol. Porque nós estamos vendo hoje o Zé Roberto jogando na lateral esquerda do Palmeiras, jogando 41 anos, né? E tem mais exemplos aí de jogador de idade. Agora, ele esquece que esses jogadores aí jogam com a experiência que ele adquiriu durante a sua carreira. Que é o caso do Mancini, é o caso do Fábio Júnior. Então o cara falou bobagem. Qualidade de jogo, né? Qualidade evoluiu de jogo, também. saber fazer né? Exatamente. Coordenar, como eu digo sempre. O Mancini hoje é um coordenador de meio campo ali. Ele não vai ficar correndo desesperado como ele corria tempos atrás, para as laterais, saindo em diagonal. Não, ele joga e coordena o meio de campo. Então o jogador é igual o Fábio Júnior.
O papel dele hoje, como centroavante, o que ele adquiriu de experiência, é segurar lá na frente, preparar jogadas para quem está vindo de trás e tal, e entrar no momento certo. Mas não é só ter elenco, é jogar bem, ter um treinador que saiba dar, né, espaço para esses jogadores e colocá-los no momento certo e tal. Ele tem uma base, mas ele vai utilizar os jogadores que, igual o Luiz Felipe, não estava jogando até então. Né? Contra o Tupi ele entrou e sentiu o peso, né, de estar como titular, mas já foi bem no domingo passado. Então acho assim que o Vila tem um elenco bom e tem tudo para dar certo. Vai pegar agora 2 clubes difíceis, né, Cruzeiro e Atlético, mas tem dois clubes também que estão numa média abaixo. Principalmente o Guarani, né? E outra coisa, o Vila está jogando bem fora, está ganhando pontos fora de casa. Então não custa nada, ele vai jogar com o Tricordiano, vai jogar com o Guarani, pode pontuar, né? Como pode chegar no Mineirão e encarar o Cruzeiro, que o Cruzeiro não vem mantendo essa regularidade que muita gente está pensando. O time está lá em cima, pode ser líder amanhã, mas não está com essa bola aí e o Vila pode chegar, encarar e vencer, assim como o Atlético também. Você falou sobre o Cruzeiro, jogo contra o time Celeste. Vamos agora então à próxima rodada, a rodada importante do Campeonato Mineiro, que acontece no próximo fim de semana. O titular colocou na tela agora. Cruzeiro e Vila Nova, clássico do futebol mineiro, vão se enfrentar no Gigante da Pampulha. Temos Uberlândia e Tricordiano se enfrentando no Parque do Sabiá. Tupi e Atlético. Briga de Galo, lá em Juiz de Fora. Guarani e Boa Esporte em Divinópolis. Briga de desesperados. Tombense e América vão jogar em Tombos. E fechando, temos Caldense e URT jogando lá em Poços de Caldas. O Banqueta Esporte está terminando nesta segunda-feira. Claro que nós vamos agora falar e deixar um recado para vocês de casa sobre o jogo de domingo. Jogo que o Vila vai enfrentar o Cruzeiro. É um adversário, claro, tradicional do Leão do Bonfim. Um adversário difícil, mas porém que o Vila tem condições de arrancar pelo menos um ponto. Tem ou não tem, Fred? Com certeza. Como disse o Ney, se nós ganhamos o jogo treino, por que nós vamos ganhar o jogo oficial? Até porque aquilo que eu estou sendo até chato e repetitivo. Né? O plantel do Vila são formados por jogadores que querem voltar para o time da Série A e da Série B. Então, nada melhor do que um jogo transmitido pela Globo, passado no Brasil todo, é o jogo dos caras. É o jogo da vida deles. O Gotardo mesmo diz, ele tem que ficar preocupado com o jogador que pode estar escondendo contusão porque quer ir para o jogo. Então, essa é o grande diferencial do Vila Nova, de encarar como o jogo da vida dos jogadores do Vila. Não é isso, Gotardo? É, bem isso, é uma oportunidade, né? Naturalmente é um jogo que motiva o atleta, né? Você não precisa estar preocupado em fazer nada mais. É só deixar o jogo, por si só, é um atrativo imenso para cada um deles. Tamo junto no próximo programa, se Deus quiser, Fred. Geraldo Fagundes, domingo que vem, jogo difícil para a equipe do Vila Nova, porém você também acredita, né, que o Vila tem condições de, quem sabe, pelo menos empatar com o time Celeste. Eu acredito na vitória. Com certeza absoluta. É um jogo difícil, mas não é impossível a vitória. E pelo que eu vi até agora, só não vi o jogo de ontem, né, que eu não estive presente. Acompanhei sua narração, viu, Rocha? Tá bem, viu? Obrigado. Então, eu acredito muito na vitória do Vila, domingo. Eu tenho certeza que os jogadores, eles estão jogando aqui 100%, eles vão dar 150% lá no Mineirão. Tenho certeza que vai ser um jogo duríssimo e a vitória, né, basta querer entrar em campo com vontade, focado, como disse o Mancini. Não tem nada demais ganhar do Cruzeiro. E eu espero contar com essa vitória e o torcedor tem que comparecer mais uma vez, dar aquela demonstração no Campo do América, no Independência, comparecer e acreditar, porque nós estamos no caminho certinho. Ok, Fagundes. E claro, agradecendo principalmente ao nosso convidado especial, Wilson Gotardo. Muito obrigado pela sua presença, Gotardo. Obrigado. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo à frente do Vila, realmente marcando e fazendo história do clube, que você possa ter uma sequência em sua carreira, como está atualmente. A ideia é essa mesmo, né? Continuar trabalhando, é aquilo que eu gosto, que eu quero fazer. E treinadores vivem de resultado, realmente. Não tem como dizer que não. Ainda a nossa cultura é um pouco diferente lá de fora, apesar que lá fora está diminuindo também um pouquinho.
esse prazo de validade, né? Verdade. Mas é importante eu estar consciente, tranquilo daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero que aconteça. A partir do momento que não achar isso interessante, tem que reciclar. É mais um paradigma que eu posso dizer aqui, Geraldo. Tem clubes que estão trabalhando desde novembro, aqui no Mineiro. Nós estamos trabalhando desde 8, 10 de janeiro. Quer dizer, a quantidade de tempo não quer dizer que você não tem qualidade de trabalho. São coisas bem diferentes, né? É mais um paradigma que acabou de cair agora, depois do início do nosso trabalho, que foi diferente de todos os anos no Vila. Muito obrigado realmente pela sua presença, Gotardo, e agradeço principalmente a você de casa pela preferência e confiança. Estaremos de volta na próxima segunda, ao vivo, às 8 horas da noite, pelo canal 6 da NET ou tvbanqueta.com.br. Que o Vila possa ter grande sorte de jogar bem, quem sabe pelo menos um ponto. Eu acredito na vitória diante do Cruzeiro no próximo domingo. Que você possa ter um resto de segunda espetacular e, claro, uma ótima semana. Um grande abraço. Banqueta Esporte, apoio cultural, Relojoaria Cima, presente o tempo todo com você. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre.